chegou a hora de eu te apresentar o tão famoso questionário para descrição de cargos. Nossa, eu falei muito sobre ele já. E ele é um guia para você encontrar todas as respostas que você precisa para fazer essa construção do RH na sua empresa. Eu vou te apresentar item por item dele, mas antes eu quero te mostrar algumas orientações sobre ele, sobre o questionário, alguns comentários, tá? Ele foi desenvolvido para abordar diversos aspectos da organização e levantar todas as informações importantes em uma única entrevista. Então, ele aborda vários aspectos para que você não tenha que ficar indo e voltando várias vezes com essas mesmas pessoas para perguntar coisas diferentes do seu processo. Pergunta tudo em uma entrevista só e usa essas informações até perder de vista, tá? Ele pode ser enviado para o colaborador responder sozinho, mas não é recomendado. Gente, eu condeno demais essa prática. Não façam isso, não sejam preguiçosos. Ah, eu vou imprimir esse formulário e vou entregar para a pessoa. Ela nem vai entender direito o propósito de cada pergunta, vai responder de qualquer jeito, vai ficar horrível o trabalho. Não sejam preguiçosos de fazer isso, não façam isso, tá? Nunca, absolutamente nunca entregue esse questionário para líder preencher em nome da equipe. Ai, mas a equipe são pessoas muito simples, que não sabem se expressar, eu vou falar direto com o líder. Não, proibido, não pode fazer isso, porque ele filtra a informação e a gente está aí buscando fazer uma avaliação de liderança, tá? Se você for muito consciente quanto às questões ambientais, pode anotar as respostas digitalmente, mas eu preciso riscar. Então, para ser mais rápida, eu imprimo mesmo e na versão impressa, aí você pode usar folha reciclada, folha já usada, pode imprimir frente e verso, o que ficar melhor para você, tá? Mas eu sugiro que de início utilize impresso até conseguir se ambientar melhor com ele, tá? Agora a gente vai entender o que cada campo desse formulário, desse questionário alimenta, tá? Esse aqui é o questionário, ó. Tá estruturado dessa forma. Eu já vou abordar cada campo desses com vocês. Ele tem 5 páginas de perguntas, tá? É bastante coisa e é por isso que ele demora. Chega a demorar muito com líderes e demora assim só um pouquinho com as pessoas que são mais operacionais, porque elas são mais assim simples nas respostas mesmo, mas eu vou falar mais disso na entrevista, tá? Agora vamos se ater aos campos. Lá no início do formulário, existem as instruções gerais. Aquele primeiro parágrafo que consta ali é um discursinho que você precisa fazer quando a entrevista começa. A pessoa sentou na sua frente, você alinha com ela qual é o objetivo daquele momento, tá? E o segundo traz algumas orientações e instruções para o entrevistador para que ele faça o adequado preenchimento. Por exemplo, uma informação bem importante é que você está descrevendo a função e não a pessoa, né? Por mais que você esteja entrevistando uma pessoa, você precisa descrever isso totalmente despessoalizado. Procurar não usar abreviaturas, porque isso vai dificultar depois a construção das informações. Procurar responder todas as perguntas, né? Se ficar com dúvida, tira a dúvida com o entrevistado, ou então busca o líder. Tem diversas instruções ali, tá? Depois a gente parte para identificação, que tem o objetivo a identificar qual cargo que essa pessoa ocupa, em qual área que ela trabalha, o nome dele para facilitar a identificação e utilização desse nome durante a entrevista, qual é o nome do gestor e o cargo desse gestor. Esse nome do gestor e cargo já começa a alimentar as informações que a gente precisa para desenhar os níveis de reporte da empresa e o organograma dela, tá? Aí a gente parte para responsabilidades propriamente ditas, tá? Elas sempre vão responder 4 perguntas. O que é feito, que é a atividade em si. Por exemplo, fazer a seleção de candidatos. Como é feito isso? Aí a pessoa explica o processo que ela segue para fazer o que ela citou acima. Eu faço divulgação das vagas, faço triagem dos currículos, entrevista, encaminho para o gestor. E aí depois a pergunta é, mas para que é feito isso? Que é o momento de você entender o porquê, o motivo e a importância dessa atividade para a empresa e para o processo. Nesse caso, por exemplo, eu diria porque é importante a busca de talentos para conseguir suprir as necessidades da organização. Quando é feito, é identificar a periodicidade em si, se é diária, se faz todos os dias, se faz uma vez por semana, uma vez por mês, se faz só uma vez ao ano, né? Então, tudo
tudo, absolutamente tudo que ela faz em termos de atividades e tarefas, precisa responder essas 4 perguntas sempre, tá? Depois a gente parte para a escolaridade. E aqui é importante, tá, que a gente sempre pergunte assim, porque dentro do diagnóstico organizacional a gente quer saber como é que está a escolaridade dessas pessoas que trabalham na empresa. Então a primeira pergunta que você faz é: qual é a sua escolaridade hoje? Ele vai responder: hoje é tal, né? E aí é importante, tá? Depois você vai só depois disso você segue para a pergunta que você quer fazer realmente. Tá, e para exercer a sua função hoje, né? O que seria ideal em termos de formação, né? Se ele diz que tem um ensino médio, talvez ele diga, talvez seja importante ter um técnico, talvez seja importante ter um nível superior, enfim, tenta conduzir isso para não constranger, mas essas são as perguntas e o objetivo, tá? Para que a gente comece a mapear aqui o que é o mínimo em termos de formação e o que seria o desejável de formação para essa função. E é aqui que nasce os requisitos que a gente acaba utilizando para divulgar as vagas, tá? Experiência. Qual o tempo mínimo de experiência que alguém com nível de instrução indicado necessita para desempenhar as tarefas? Essa é uma pergunta que responde qual é a curva de aprendizagem de qualquer pessoa quando ela assume essa função para ela conseguir performar. Então, se eu tenho lá o requisito da formação necessária, entrei na empresa hoje, quanto tempo eu vou levar para aprender tudo que eu preciso e está performando bem nessa função? Isso nos indica a curva de aprendizagem. Pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, pode ser muito mais do que isso, tá? A segunda pergunta te ajuda a mapear que experiências e vivências anteriores contribuem para a melhor performance nessa função. Se a função for de gerente, é meio que óbvio que ele vai citar que seria importante ter passado por algumas outras vivências de gestão, como supervisor, coordenador, ou então, se ele for analista, ele vai dizer que é importante ter passado por uma função de assistente ou um estágio. Se ele for um auxiliar de produção, provavelmente ele vai dizer que não é necessário experiência. E é aqui que a gente começa a desenhar qual é a experiência que a gente vai exigir dessa função, tá? Através dessa pergunta. Depois a gente vai para as competências. Quando a gente pergunta, além da instrução geral, a questão da formação, que outros conhecimentos técnicos são importantes para você realizar o seu trabalho? Que é aquelas coisas que a formação não nos dá, por exemplo, sistema, Excel, normas, legislação, tá? A outra pergunta visa identificar quais são as competências comportamentais importantes para essa função. Exemplo, comunicação, liderança, trabalho em equipe. Tudo isso vai alimentar, começa a criar um escopo, assim, uma estrutura da nossa avaliação de desempenho. Porque a gente começa a mapear as competências que são importantes para a função e depois lá na frente na matriz a gente vai ver tudo isso reunido para conseguir ver o que é comum a várias funções, tá? Mas é nessas perguntas que a gente identifica as competências que são tanto técnicas quanto comportamentais que são importantes para essa função. E aí a gente parte para treinamento, que primeiro, no primeiro momento a gente quer identificar quais são os treinamentos que já são oferecidos hoje pela empresa. Pode passar por uma integração, pode passar por um treinamento on the job, pode ser procedimentos internos que foram ensinados, pode ser sistema, identifica tudo isso. Depois você pergunta para ela o que ela acha importante em termos de desenvolvimento para ela continuar se desenvolvendo na função. Que outros treinamentos ela gostaria de receber? Aí a gente tem um cenário do que existe hoje, do que ela gostaria, e depois a gente vai validar esses cenários para construir o plano anual de treinamentos, tá? Suplentes e sucessão, ela é uma pergunta que é simples, tá? Quem realiza as atividades nas suas férias? Como funciona essa delegação? Ela parece extremamente indefesa e tosca até, mas ela visa identificar se há alguém na empresa preparado para assumir essa função caso o titular decida simplesmente não vir mais amanhã e pedir demissão. Então, ela dá uma visão geral de como é que está essa gestão do conhecimento na empresa, tá? Riscos e segurança é a hora de mapear o nível de autonomia e contatos que essa função possui.
bem como entender se ela tem acesso a dados confidenciais ou a dinheiro, por exemplo. Isso vai definir o quanto ela é estratégica na organização e tem acesso a informações que são muito importantes e confidenciais do negócio, porque isso aumenta o nível de relevância dela dentro da empresa, né? Responsabilidades por erros. É muito comum as pessoas dizerem, mas eu não cometi erro nenhum. Enfim, mas e se acontecesse? O que poderia acontecer? Ela tem o intuito de entender se esse erro cometido pode ter um grande impacto para a empresa, seja em termos de imagem, seja em termos financeiros. Ela ajuda a entender também a percepção que o colaborador tem da importância da sua atividade no negócio. Se eu fizer tal coisa errada, pode acontecer isso. Isso é muito ruim, porque pode impactar o cliente, pode gerar gasto financeiro, pode gerar retrabalho, enfim. É bem bacana a gente ter essa percepção também. Depois a gente vai para a avaliação da liderança, né? Que mede a satisfação com a liderança e visa, assim, buscar relatos de como é essa convivência com ele, sabe? Quando a gente faz essa pergunta, é importante que ele traga assim questões do dia a dia que ele viveu, como é essa rotina com ele. E a última pergunta, se você fosse fazer uma coisa diferente dele, o que seria? É justamente para tentar trazer alguma discordância que ele tem em relação ao seu líder, algo que ele não concorde, que ele faria diferente. Porque na primeira pergunta é muito comum que eles digam, é um bom relacionamento, é uma boa pessoa, enfim, acabam não dizendo muita coisa e são meio a menos nessa resposta. Então, quando a gente instiga eles através da segunda pergunta, acabam aparecendo algumas objeções que eles têm em relação à liderança, que para avaliação e diagnóstico que a gente quer fazer é extremamente importante. Depois vem o senso de propósito, que é um momento que a gente pergunta o que do que ele faz é mais importante, o que ele considera que seja a missão dele aqui na empresa, sabe? Para ver se ele consegue conectar tudo isso, assim, a importância do que ele faz e como isso contribui para o negócio, tá? Avaliação da empresa. Aqui a gente começa a primeira pergunta: qual é o negócio objetivo da empresa? Busca entender se ele conhece esse negócio, esse serviço, a ponto de conseguir indicá-lo para outras pessoas. A segunda pergunta, ela busca identificar aspectos que compõem a marca empregadora atual da empresa. Por exemplo, como é trabalhar na empresa. Esse relato que ele for fazer é o que vai começar a desenhar o que é a marca empregadora da empresa e como ela é vista pelos colaboradores, tá? E aí, cite duas coisas que você mudaria na empresa, abre um canal muito importante para sugerir melhorias que ele possa ter identificado e não tenha encontrado o canal adequado para reportar ou para comentar sobre elas, tá? Aí a gente parte para a avaliação do engajamento. O que te faria sair da empresa? Busca identificar aspectos que levariam ele a sair ou identificar possíveis descontentamentos que ele tem hoje com a empresa, tá? A segunda busca o contrário, identificar os aspectos positivos que compõem essa marca empregadora e que faz as pessoas ficarem na empresa para que você consiga entender o que é para trabalhar isso depois através da comunicação interna. A terceira pergunta identifica se ele tem interesse em continuar na empresa e a ambição de crescer nela. Pode ser que ele te diga que os planos futuros dele é abrir um negócio, ou é se aposentar, ou não, que ele não tem planos futuros, que ele só quer continuar fazendo o que ele faz, tá? Então esse é um momento muito bacana da gente identificar se os planos dele futuros estão relacionados à empresa ou não. E por fim a gente faz a avaliação da equipe, porque essa pergunta só se aplica a quem é gestor e possui equipe, para que ele possa comentar um pouquinho sobre o que ele acha dessa equipe e as sugestões que ele tem para que ela se torne melhor. E aí, através disso, a gente também consegue validar as informações para construir o organograma da área e informações de reportes que ele possui diretamente a ele. Esses são todos os campos do questionário, tá? No próximo slide aqui, ele vai estar disponível, assim como vai estar aqui embaixo também para download, nesse formato aqui de impresso, tá? Eu abri ele item por item para vocês entenderem por que essas perguntas são feitas e quais informações elas alimentam, para ficar mais claro para vocês. Mas é só fazer o download aqui para que ele fique mais claro para vocês e vocês possam utilizar realmente. E aí, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre entrevistas e eu quero dar todas as dicas possíveis
para que você possa fazer uma excelente entrevista para levantar todas essas respostas. Eu te espero na próxima aula.